margem mais baixa, né, mas um produto com preço mais baixo. Então, se vocês pudessem comentar um pouco como a gente pode esperar esse posicionamento de preços ao longo do segundo semestre também. Obrigado. Obrigado, Guanais, obrigado pelas perguntas. Diria, né, como o Daniel mencionou ali, abril e maio, acho que foram os meses que a gente tinha maior pressão ali nos nossos resultados. E junho para frente, a gente já tinha uma expectativa, né, a gente conversou sobre isso até na call e no Investor Day, e ela se concretizou, né, junho para frente, uma melhora, né, no cenário, né, dos nossos resultados aí, seja venda, margem, né, e a questão das despesas também. Então, a gente tem uma expectativa de uma melhora operacional, né, contínua daqui para frente, né? Isso já aconteceu em junho para frente, né, junho, julho até aqui, mas a nossa expectativa é que com todas essas ações é que a gente sim tenha um segundo semestre, como a gente vinha conversando, melhor, né, do que o primeiro semestre, ganhando em alavancagem operacional e em geração de rentabilidade também. E com relação aos preços, né, quando a gente fala de competitividade, né, então competitividade, a rentabilidade, né, produtividade, quando a gente fala da competitividade, é o que você mencionou, né, a gente tem uma oferta agora melhor de preços, né, dentro da nossa pirâmide de preço e de produto, obedecendo a nossa proposta de valor, uma proporção, principalmente nas praças mais sensíveis, de preços de entrada, né, preços da faixa do P1, que a gente chama melhor, mais atrativas para os nossos clientes e com margens de entrada superiores, né? E não só no P1, né? A gente tem trabalhado todas as categorias importantes, né? Onde realmente o cliente tem uma sensibilidade maior em função do momento do preço e adequado para ser mais competitivo através tanto de melhores desenvolvimentos, melhores negociações, usando também, né, a vantagem que a gente está tendo nesse momento de custos menores em matérias-primas, o próprio câmbio, né? Então, tudo que a gente tem conseguido ter a favor, né, dessa dinâmica de preços, a gente tem conseguido transferir para os nossos clientes para ser mais competitivo, mais acessível, mas também com uma margem saudável, né? Diferente da questão do segundo TRI, onde, na verdade, a gente sofreu um pouco mais em margem, mas por uma remarcação pontual, né? A gente teve um markdown um pouco maior, porque a gente não performou bem os itens de inverno na venda. Agora a gente está falando de preços normais, preços de entrada mais acessíveis, com margens mais saudáveis, né? E que, com essa agilidade maior, nos permitem, muito provavelmente, ter níveis menores de remarcação. Então, a tendência é da gente ter, sim, um segundo semestre melhor em todos os sentidos ali, para a gente ter uma alavancagem melhor. Perfeito, Fábio. Obrigado pelas respostas. Obrigada, Guanais. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Tudo bem, Vinícius? Pode seguir. Vinícius? Bom, para a gente poder dar aqui, talvez, né, segmento, Vinícius, se você conseguir voltar com o áudio um pouquinho depois, eu lhe chamo na próxima. Vou passar, então, para o Rubem Couto, do Santander, que é o próximo aqui na fila. Depois eu volto com você, tá bem, Vinícius? Por favor, Rubem. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela pergunta. São follow-ups nesses dois pontos, Fábio. Se você puder quantificar um pouco do same store, como foi agora em julho, foi algo mais perto do break-even ou algo assim em termos de crescimento que já passa a inflação, só para a gente ter uma ideia aqui do ritmo que a gente está enxergando, e também nessa questão de competitividade, esse esforço que vocês fizeram, como os principais concorrentes acompanharam ou tomaram uma estratégia parecida. E olhando esse ambiente agora, não pensando ainda em risco de remarcação, mas como vocês se sentem em termos do quão competitivo vocês estão versus a concorrência? Obrigado. Obrigado, Rubem. Diria que a gente volta a ter crescimento nesse momento, né? Então a gente não gostaria muito de falar em números, né? Até porque é cedo para a gente falar em números e a gente tem a visão só do que aconteceu até agora, mas a gente retoma crescimento, né? Com margens mais saudáveis e com a estrutura de despesas também mais ajustada, né? Por isso que a gente fala muito nessa alavancagem operacional. Com relação à competitividade,
né? Diria que a gente vê ainda, né, neste momento, um cenário bastante agressivo comercialmente, né? Muita gente remarcando grande parte dos seus estoques, o que a gente, de certa forma, antecipou uma boa parte disso no segundo trimestre, né? Então, acho que a gente tem um volume menor de remarcações comparando com concorrentes, mas temos bons preços e competitividade com preços com margens saudáveis, né? Então, acho que a gente está num cenário, na minha visão aqui, até um pouco melhor, porque a gente consegue estar com o estoque mais ajustado, né? Talvez a gente teve, né, esse impacto na margem no segundo TRI, mas que nos permitem, nesse momento, né, ter uma boa relação entre o que a gente tem de remarcação ainda, mas com um percentual muito grande de produtos novos aí, que nos ajudam a fazer essa venda de uma forma até mais saudável também, e com uma boa competitividade, né? Temos tanto alguns remarcados, quanto bons preços de entrada nos produtos em todas as faixas da pirâmide. Excelente, super claro. Obrigado. Obrigado, Rubem. Bom, o Vinícius não está aqui, talvez ele tenha perdido a conexão. Então, dando seguimento, João Soares, do Citi. Tudo bem, João? Por favor, pode seguir com a pergunta. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Pessoal, eu queria explorar 2 pontos aqui. Primeiro, sobre dinâmica de custo aqui, né? Vocês já pontuaram bastante sobre o estoque, está no nível mais saudável, né? Mas estão pensando margem bruta para frente e pensando no componente de custo, né? A gente imagina que teve um arrefecimento aqui quando a gente olha matéria-prima, câmbio, frete, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre como esses componentes devem influenciar a margem bruta olhando para frente, né? Dado que vocês estão com essa dinâmica não de precificação, né, mas um pouco mais de reposicionamento ali de produtos, né? Então, como é que a gente deveria imaginar o efeito disso final ali na margem bruta? O segundo ponto é sobre as despesas que vocês comentaram no release. Interessante ver teve uma redução importante ali de despesas estruturais. Vocês já estão vendo uma alavancagem operacional em junho. Então, eu queria ouvir um pouco sobre o montante aqui, né? Como é que a gente quantifica aqui essas despesas estruturais, né? Acho que está claro ali, tem que separar um pouco também as despesas adicionais do CD, né? Então, eu queria ver um pouco também sobre o savings potencial disso. Então, pensando num montante total aqui de SG&A que a gente deve olhar para o ano que vem, o que vocês esperam aqui de poupança, né? Como é que a gente quantifica essa poupança de despesa? Obrigado. Obrigado, João. Acho que vou pegar a pergunta da margem bruta para mim, deixar o Daniel passar um pouco mais sobre as despesas também. A gente se dividir um pouco aqui. Acho que no aspecto da margem bruta tem alguns fatores que nos ajudam nesse sentido, né? Acho que alguns macro ali que a gente tem falado, né? A inflação reduziu no setor, né? Matéria-prima com custos menores. A gente teve uma inflação muito alta aí nos últimos anos no nosso setor. Então, isso tem nos ajudado, né, em custos menores do produto. Fora isso, o próprio câmbio também está numa situação mais positiva do que a gente teve no passado, mas eu acho que tem outros fatores também, que são nossos fatores internos e junto com a nossa cadeia dos nossos parceiros, nossos fornecedores, que a gente tem trabalhado, né, em conjunto, tanto na melhoria, né, das operações dos nossos parceiros, quanto na melhoria dos nossos desenvolvimentos, né? Toda a questão de ganho de agilidade, de flexibilidade, né, de digitalização na relação tanto do desenvolvimento das peças quanto da produção, né? Essa interação cada vez maior com a nossa cadeia tem nos permitido trabalhar com ganhos para ambos os lados, né? Tanto em lead time, tanto em agilidade e flexibilidade, quanto em custos, né? E a redução de volume que a gente teve aí, infelizmente, nos últimos meses, também acho que, de certa forma, nos impulsionou, tanto a nós quanto aos parceiros, para agilizar, né, e avançar nessas melhorias. Então, diria que é um componente de uma parte de custos de matéria-prima, uma parte de câmbio, mas uma parte de ganho de eficiência nossa e dos nossos parceiros ali, que permitem a gente ter melhores preços aos nossos consumidores com margens de entrada superiores ao que a gente tinha. Da despesa, Daniel? Vamos falar aqui, João, com relação às despesas. Então, tem 2 partes aqui que você perguntou. Vamos falar primeiro no curto prazo aqui do ano, tá? Bom, logicamente, a gente fez uma série de ajustes esse ano, né, principalmente nesse primeiro e nesse segundo trimestre, que vão continuar trazendo para a gente ali uma melhor, uma estrutura mais leve para o segundo semestre, tá? Agora, a gente sabe também que o comportamento de volume é diferente. Você sempre tem um componente de despesa variável. Então, por um lado, a gente compara o primeiro semestre
com o semestre do ano passado, que teve um crescimento de volume, e você tem um comportamento de volume no segundo semestre que é diferente. Acho que o que é importante a gente ter como mensagem é o seguinte: já em junho, a gente já teve uma alavancagem operacional, receita maior do que despesa. O que a gente espera para o segundo semestre, essa alavancagem operacional continuar a ser um elemento que vai trazer para a gente melhora de rentabilidade no segundo semestre. Tá? Então, o que a gente está esperando é continuidade na alavancagem operacional, com receita crescendo acima de despesa. Tá? Quando a gente olha para frente, você perguntou ali da poupança para o próximo ano. É muito em linha com o que a gente falou ali até mesmo no passado no Investor Day. A gente tem duas coisas que a gente tem para frente. Por um lado, a gente tem despesas não recorrentes, né, como, por exemplo, essas despesas de ajuste de estrutura que não vão existir para o próximo ano. Tá? A gente tem, por outro lado, também parte dessas despesas adicionais do CD que também são não recorrentes, que deixam de existir. E você começa a colher os benefícios também do novo CD ao longo do ano. Tá? Então, efetivamente, você vai ter para o ano que vem uma base de despesa que tende a ser melhor do que essa despesa que você teve nesse ano. E essa agenda de alavancagem operacional, ela passa também a ser um elemento que vai existir ao longo desse ano de 2024, tá? Perfeito, mas quantificar só o montante menor, isso ainda não dá, né, Daniel? Não, acho que ainda é cedo, tá, João? Vamos evoluir ao longo de como é que a gente vai evoluir esse ano. A gente tem um ramp-up do CD, aí a gente vai poder trazer uma tendência um pouco mais precisa aí para frente, tá? Mas acho que ainda é um pouco cedo, tá? Mas é um pouco do que eu comentei. Vai ter realmente uma redução de despesa trazendo esses elementos que eu comentei, que faz com que essa alavancagem operacional ela continue a ser existente ao longo do ano de 2024, tá? Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, João. A próxima pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Tudo bem, Dani? Pode seguir. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta, pessoal. Eu queria só fazer um mini follow-up na dinâmica marginal, né, que vocês têm visto de junho e julho, e só entender se vocês têm visto algum tipo de aceleração e também se o crescimento de volume que vocês viram em junho se mantém em julho também. E aí, as minhas duas perguntas, na verdade, uma é mais focada em Realize. Queria ver como que vocês estão vendo aí a perspectiva da operação, né? Ela tem sido um driver de pressão importante dos resultados. Vocês já sinalizam um cenário um pouco mais, vamos dizer, conservador, olhando para o que ela deve se representar dentro do resultado para frente, mas assim, quando que vocês estão esperando aí, talvez ver uma inflexão, ou pelo menos que ela pare de ser uma detratora de resultado aí? Eu acho que seria legal vocês dividirem um pouquinho isso com a gente. E uma segunda é relacionada talvez um pouco dinâmica competitiva, principalmente depois, né, do lançamento aí da remessa conforme, notícias dizendo que a Shein vai aderir a ela, entender como que vocês estão enxergando, né, toda essa dinâmica, o que vocês estão fazendo para endereçar esse possível aumento aí de competição vindo desses players. Imagino que também esse ajuste de pirâmide de produto e mesmo reposicionamento de preço talvez já ataque um pouco isso, mas entender como que vocês estão trabalhando para endereçar ou até mitigar esse efeito aí no resultado de vocês. Obrigada. Bom, pega a primeira, pega a segunda, pega a terceira aqui. Então, vou se dividir aqui um pouco. Sobre a dinâmica, né, de junho, julho e agosto, Dani, obrigado pelas perguntas ali. Diria que a gente vem tendo desde junho a melhor, né? Lógico, são dinâmicas diferentes, né? Junho a gente ainda tinha um volume maior de remarcações, né? Então uma venda maior ainda de itens invernais e começando alguns produtos maiores de transição. Julho já um pouco menos de remarcação, um pouco mais de transição, e agora no início de agosto já um pouco menos ainda de remarcação, um pouco menos de transição e já um início maior de produtos de novas coleções, né? Lembrando que a gente tem várias coleções ao longo de uma estação. Então, são dinâmicas de produtos diferentes, né, entre venda e margem, mas desde então, acho que resultados bem melhores do que a gente viu no primeiro semestre, né? Acho que isso que é o importante. Com relação à Realize, quer pegar? Realize, deixa eu te comentar, acho que assim, não tenho dúvida que ele tem sido aí um ofensor aí da performance do ano, né? Agora, o que a gente tem observado é que, bom, primeiro, o nível de inadimplência que a gente acompanha aí por vários indicadores, ele realmente não tem cedido, tá? A evolução que teve em abril e maio, que dessa maneira a gente observou na Serasa, foi um pouco surpresa para vários e para a gente impactou a nossa carteira, não tenha dúvida, tá?
Agora, para frente, logicamente, se espera uma melhora? Sim, a gente tem redução da taxa de juros, a gente tem o programa Desenrola que está entrando, tá? O ponto é qual que é a velocidade com que isso vai vir, tá? Então, a gente acredita que vai ter uma melhora sequencial, mas essa velocidade ela vai depender de como é que o mercado o nível de inadimplência geral do mercado vai evoluir. O que a gente tem observado é que ele tem evoluído de uma maneira muito mais lenta do que, né, não só a gente, como outros vários players imaginaram. Tá? E a gente acredita que sim, vai ter uma evolução, tá? Mas nesse ano, nós não vamos conseguir ter uma foto muito diferente do que, por exemplo, a foto que a gente teve no ano passado. Tá? Agora, vamos ver como é que essa evolução da inadimplência vai evoluir para poder ter alguma evolução mais positiva ou não com relação, né, ao nível de provisão e o total de inadimplência over 90 que a gente tem na nossa carteira. E a tua última pergunta ali era sobre a questão do remessa conforme, né? Acho que o que a gente entende, acho que, por um lado, né, o governo entendeu que tem um problema, né? Entendeu que tem um problema e está endereçando o problema. A própria remessa conforme é um início de uma ação de endereçamento de um problema, né? Então, se a gente lembrar que isso passava, né, de qualquer forma, né, sem controle, e começa a ser endereçado através da plataforma, é uma primeira ação positiva, e o governo vem dizendo, né, por repetidas vezes, né, que esse é o início e que vai buscar isonomia, né, e que isso que é o importante, né? Acho que começa e se busca isonomia, né? Então, a tendência, né, do governo buscando isonomia é uma tendência positiva para frente, né? Acho que se começa a endereçar o problema, a gente espera que seja endereçado de uma forma correta e rápida, mas essa é a nossa expectativa. Do nosso lado, o que a gente tem que fazer, né? Como você mencionou bem, a gente está fazendo diversas ações, tem feito diversas ações para aumentar nossa competitividade de qualquer forma, né? Então, acho que esse é o nosso maior trabalho aqui, ser cada vez mais competitivo e melhor para os nossos clientes. Excelente, muito obrigada, pessoal. Com o Vinícius Strano, do UBS, ele reconectou aqui. Então, Vinícius, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam? Sim, está tranquilo, Vinícius. Pode seguir. Perfeito, obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Minha pergunta vai aqui um pouco na linha de fornecedores, né? Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes aqui sobre as iniciativas para fomentar tecnologia na cadeia? E se puder comentar um pouco implicações disso para o lead time. E aí também sobre níveis de markdown, vocês mencionam níveis de estoque já um pouco mais saudáveis, né? Então, só queria entender como é que está a cabeça assim, com relação à evolução do markdown aqui para frente e como é que a gente pode ver isso refletido na margem bruta, né? Acho que vocês até têm algumas alavancas ali no lado de custo de matéria-prima também que pode ajudar. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Acho que a gente mostrou ali no nosso Investor Day também e vem acontecendo, né? A gente vem trabalhando cada vez melhor com dados, né? Para que a gente traga, né, os produtos que a cliente quer comprar, né? Então, os produtos certos no momento certo. Na integração com a cadeia também, com digitalização e dados, né? O que produzir, quando produzir, em que quantidade produzir, fazendo também não só a integração dos dados, dos pedidos de forma digital, mas muitas das amostras também já digitalizadas, ganhando tanto em velocidade quanto em custos, né? Tanto para a gente quanto para a cadeia, né? A própria questão que a gente tem nos nossos estoques da Curacidade do RFID já há algum tempo, né? Que vem trazendo ganhos também de informações para a gente. Acho que tudo isso retroalimenta, né? Seja as informações de dados, né, na captura de tendências, seja a quantificação, né, das tendências e dos produtos, seja o momento da compra, né, trabalhando cada vez mais dentro da coleção. Isso é uma tendência, né, positiva de aumento de vendas e redução de markdown, né? Lógico que a margem, o markdown, ele depende de várias variáveis, né? Então, mas a tendência é que a gente tenha com isso, né, uma melhor venda e uma redução de markdown. O markdown do segundo TRI, como eu mencionei ali, ele foi mais pontual, né? E em função, né, a gente tinha uma aposta um pouco maior de inverno do que o inverno aconteceu, né? E tivemos que fazer uma remarcação e optamos por antecipar uma boa parte dessa remarcação no segundo trimestre, né? Então, por isso que a gente fala do estoque mais saudável, né? A gente poderia ter postergado isso
ter um impacto mais diluído entre segundo e terceiro trimestre, mas a gente optou por fazer isso de uma forma um pouco mais intensa no segundo trimestre, o que na nossa visão foi assertivo, né, para entrar neste momento no terceiro trimestre com uma situação melhor de estoque e com uma projeção melhor de margens, né? Então, a tendência que a gente tem é de ter um volume de remarcações menor no terceiro e quarto tri, mas, lógico, é tendência, depende de várias variáveis, mas acho que é uma expectativa positiva com a situação que a gente entra no terceiro trimestre, né? Talvez só somando, né, Fábio, acho que assim, Vinícius, tem também o que a gente comentou no release, e o Fábio comentou também no fechamento, dessa questão de reatividade, né? Que reatividade, quer dizer, o quanto que a gente vai desenhar e produzir, né, de design de produção dentro da temporada, também é algo que ajuda a gente a calibrar essa questão de nível de markdown, tá? Porque você, na verdade, tem uma reatividade maior, você tem uma resposta, né, mais próxima do que você vê o que o consumidor está querendo. Isso também faz com que a gente possa gerenciar melhor o markdown, além, logicamente, da eficiência da coleção que você está apresentando, tá? Tá ótimo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta vem do Pedro Pinto, do BBI. Tudo bem, Pedro? Tudo, obrigado, gente. Valeu, Fábio, Daniel e Carla. Pergunta rápida do meu lado, tá? Na parte de ramp-up de CD, eu queria escutar a leitura que vocês têm aqui no ramp-up, né? Como está essa curva versus esperado e quais deveriam ser os principais marcos aqui, até para a gente ter um melhor julgamento nos próximos trimestres dessa evolução, né? Como deveria ser a tendência dessa curva de evolução do CD nos próximos trimestres? Obrigado, Pedro. Eu diria que a curva está completamente dentro da nossa expectativa, né? A gente não está acelerando mais, né? Até por ter segurança, né? Uma transição importante, né? Um momento importante de vendas, a gente começa a ter volumes cada vez maiores para frente. Então, a gente fez o plano, né? Está seguindo o plano, está exatamente dentro do nosso planejado, né? Com os principais pontos já avançados, e a gente entende que o grande ganho do CD ele começa principalmente a partir do próximo ano, né? Mas cada vez mais, a partir de agora, ele já começa a trazer ganhos, né? A partir de cada mês, esse ganho é incremental. A gente já tem 60% aí do volume das lojas sendo atendidas diretamente, aí, totalmente pelo CD, e a gente tem uma margem de segurança de subindo isso aos poucos, né? Até chegar no final do ano, para ter a contingência, ter a segurança, né? Isso que gera um pouco de redundância de custos que a gente cita também, mas totalmente dentro do planejado, 100% conforme o plano. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Olá, Joseph. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Daniel, Fábio, Carla. Minha pergunta vai um pouco na Realize, mudando um pouco de assunto aqui, acho que eu queria explorar 3 pontos principais. Então, o primeiro deles é o programa Desenrola, então como é que vocês têm visto essa oportunidade, talvez uma mudança, né, daqui para frente, do ponto de vista de risco de crédito, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente, né, escuta de vocês muito sobre o redesenho do produto, torná-lo um pouco mais atrativo, né? Então, quando a gente fala, olha hoje para níveis de juros, acaba que o financiamento de 8 vezes, 10 vezes na Realize, ele acaba não sendo interessante, dados os patamares de carga de juros que vocês cobram hoje. Então, eu queria escutar esses 2 pontos, como a gente deveria ver a evolução desse produto ao longo do tempo. Obrigado. Posso pegar aqui. Bom, obrigado, José. Bom, vamos falar aqui um pouquinho do Desenrola. O Desenrola ele é algo que tem potencial de ajudar aí um pouco no sentido da inadimplência, né? O que acontece é que ele começou mais atrasado e ele ainda não começou. Então, na verdade, a gente vai ver agora entre agosto e setembro, de começar a ver, né, as pessoas poderem entrar na plataforma, a gente poder ver a evolução dessas negociações que vão acontecer via as plataformas e os bancos que já aderiram, tá? Tem potencial de reduzir o risco de crédito? Futuro, sim, mas assim, eu ainda estou um pouco, né? A gente ainda está um pouco aguardando um pouco a evolução disso nesses próximos meses, tá? Com relação ao redesenho de produto, acho que é um pouco daquilo que a gente falou no Investor Day, né? A gente segue trabalhando, nós temos uma conta digital que segue, né, ganhando cada vez mais relevância, tá? A gente tem o nosso programa de loyalty,
Você comentou especificamente desse tema do 8 vezes, né? A gente, lógico, uma redução de taxa de juros, eventualmente a gente trabalhar com algum produto que nos permita trabalhar uma extensão de prazo, como cobrança de juros, isso é como é que eu vou dizer, um produto que nós estamos avaliando. Na verdade, a gente está até já testando em alguns lugares, tá? 10 vezes com juros, mas com juros que não seja, por exemplo, do 7,899, de repente 3,99. Isso é um tipo de produto que a gente acredita que sim pode ajudar, principalmente no momento em que o consumidor começar a retomar poder de compra e você conseguir observar uma melhora no nível de inadimplência, tá? Isso é algo que pode ajudar tanto a Realize como até mesmo dentro do varejo para a Renner, tá? Mas com relação ao desenho do produto, não é, de novo, aquilo que a gente comentou no Investor Day. A gente segue trabalhando com que a Realize esteja cada vez mais próximo do varejo, né? Sempre trabalhando com produtos que a gente alavanque a sinergia entre Realize e Renner e que você consiga ter dentro do ecossistema da Renner uma maior participação da base ativa do ecossistema dentro da Realize. Tá? E como é que você gera essas vantagens para que você possa aumentar a participação dentro dessa base total. Tá? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, José. A próxima pergunta é do Thiago Macruz, do Itaú. Tudo bem, Macruz? Pode seguir. Tudo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Fábio, eu queria falar um pouquinho do CD. Eu acho que esse é um projeto bem relevante que vocês vêm conduzindo. Ele tem um impacto potencial em várias linhas do negócio. E eu queria ouvir de você quais são esses impactos, na sua opinião. Não quero quantificar, eu queria entender sob uma ótica mais quali. A gente está falando de melhora de margem bruta, a gente está falando de melhora de capital de giro, eventualmente, mudança do sortimento na loja. Se você fosse ordenar, quais seriam os mais relevantes? Quais que seriam, na sua opinião, em que ordem? Obrigado. Obrigado, Marcos. Você perguntou e respondeu já. Né? Acho que tem tudo isso, está próximo aí e analisando a operação. Né? Acho que você citou alguns pontos relevantes e importantes. Né? Quando eu falei até do timing do plano, né? A gente poderia fazer isso de forma mais rápida para já colher os frutos logo? Poderia, né? Mas a gente quer, é uma operação importante, relevante, a gente chega no momento mais complexo ali quando vai chegando perto do Natal, né? E da Black Friday também. Então a gente quer testar muito a operação, né? E por isso que a gente fez um plano mais seguro nesse sentido, né? Então a gente continua testando bastante para ter segurança que a gente pode escalar muito, mas ele traz, né, na operação 100% por SKU, grandes vantagens, né? Tanto na redução de estoque, né? Você consegue ser muito mais assertivo em estoque, então você não precisa comprar mais do que o necessário para cada loja, então você pode comprar o que realmente é necessário para cada loja, então você consegue trabalhar com menos estoque fazendo mais venda, com isso você consegue remarcar menos sendo mais assertivo, então sim, ganho de giro, redução de estoque, ganho de margem, como você citou. E também um ganho de sortimento, né? Um ganho de sortimento importante, porque a gente consegue ampliar, principalmente para as lojas menores e da disponibilidade do online, o número de SKUs que a gente pode oferecer aos nossos clientes. Porque quando a gente consegue ser assertivo na profundidade, eu amplio o sortimento. Para uma loja grande, o impacto é um pouco menor, mas ele existe. Para uma loja média e pequena, o impacto é muito grande, né? Eu consigo vender mais e remarcar menos, né? E para o online, eu não só tenho 100% do estoque das lojas disponíveis, mas eu até então eu tinha, né, isso a partir do próximo ano muda, eu tinha 100% do estoque das lojas disponíveis, mas uma parte do estoque do CD disponível. E a partir do ano que vem, a gente tem 100% do estoque das lojas disponíveis e 100% do estoque do CD disponível e a uma distância muito menor dos principais mercados, né, no ponto ótimo da malha. Então, isso também gera mais venda, né, com o mesmo estoque ou com menos estoque, com menos custo e com mais conversão para o Digitime. Né? Então, você citou bem, margem, né, giro, né, diria venda, em função de sortimento também, conversão. Perfeito, Fábio. E só para deixar claro, vocês já estão com 60% do CD rodando. A evidência empírica caminha nessa direção, na opinião de vocês. Vocês estão provando essa tese mês a mês.
Então, não pode responder esse tema. Na verdade, a gente está, né, com as evidências atuais comprovando a tese, a gente ainda não está com a parte do online, né? O online ele começa no ano que vem, então, vamos dizer, a gente tem o ramp-up do CD, ele prevê a gente poder operar 100% esse ano, a gente provavelmente opera uma parte ainda no outro CD como contingência de Natal, mas ele já está pronto para operar 100%, a gente vai testando, esse é o nosso roadmap. No ano que vem ele pode operar 100% do off e do on, né? Então o on, a gente tem esse ganho no próximo ano, não neste ano. O off, a gente já começa a colher esses frutos este ano e cada vez mais a partir do ano que vem, né? Obrigado, turma, pelas respostas. Esse tema da integração do on e do off. Ótimo. A próxima, obrigado, Macruz. Desculpa. A próxima pergunta vem do Robert Ford, do Bank of America. Tudo bem, Bob? Por favor, pode seguir. Muito obrigado. Desculpa. Obrigado e bom dia, Fábio, Daniel e Carla. Qual a proporção de cartões ativos são meu cartão? E percebem que os benefícios do ecossistema são suficientes para sustentar a estrutura de taxas ou precisa ajuste? Obrigado. Os benefícios. Isso, com a percentual de cartões ativos. Bob, é que eu tive um pouco de dificuldade de escutar, mas a proporção de cartões ativos... Estou perguntando se a proporção de cartões que são meu cartão. Sim. E se vocês acham que os benefícios do ecossistema são suficientes para sustentar a estrutura de taxas ou precisam de ajuste? Sim, sim. Não, hoje a gente está com algo em torno de 60% dos nossos cartões hoje que são co-branded, tá? Que são os cartões que não são só de compra dentro da Renner. Agora, quando você fala dessa... A gente segue acreditando que essa integração com o ecossistema, tá? Ele vai permitir a gente ter uma equação, né, seja de receita de juros e receita de serviços, né, que ela é suficiente para trabalhar a rentabilidade da Realize como um todo. Tá? Não sei se essa era a pergunta exata que você queria, Bob, para ter certeza que eu enderecei o seu ponto, por favor. Só para complementar, né, Daniel, é que cortou um pouco para a gente, tá, Bob? Mas eu peguei um pedaço aqui. Com relação aos benefícios, né, a gente iniciou o nosso programa de loyalty, ele ainda está sendo oferecido só em algumas lojas, né? Então a gente vem testando esses benefícios que podem ser maiores no programa como um todo. Ele não é só para o cartão, né? Mas ele também é muito importante para o cartão. E a gente tem visto, né, que os clientes que aderem ao nosso programa, eles têm tido um uso maior, uma frequência maior, um spend maior. Então a gente vem agora, ao longo dos próximos meses, e principalmente do próximo ano, a gente vai ter mais benefícios para um número maior de clientes, né? E que, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que isso tende a trazer, né, um número de usuários ativos aí nos cartões maior, né? Aliado, né, à redução da própria inadimplência, que ao longo do tempo nos permitem também trabalhar a reativação de alguns clientes e a ativação de novos clientes também. Exato, até reforçando, o que a gente observa nos que já aderiram ao programa de loyalty, o que você tem de recompra, de compra média, Bob, ele é positivo. Tá? Então, o que a gente observa nas praças onde já foi, você tem uma cliente leal, segue com aquela tendência de maior frequência de compra, então você tem um lifetime value do cliente que justifica e combina bem essa relação programa de loyalty com a Realize. Tá? Desculpa, eu não tinha entendido no início que era o loyalty. Obrigado. Não tem problema. Muito obrigado. Bom, aqui a gente, então, se encaminhando aqui até para respeitarmos, né, o tempo da call, eu pegarei aqui a última pergunta que a gente tem na fila por áudio, tá? Nós temos ainda, sim, outras pessoas, né, para fazer pergunta tanto por áudio quanto no Q&A, tá? Então, nós vamos, né, responder aquelas que a gente recebeu por Q&A. Quem a gente também não conseguir aqui fazer por áudio, por favor, né, pode nos mandar por e-mail, enfim, né, que a gente responde, tá? Ou ligar também para a área de RI. A última pergunta vem da Irma Sgars, do Goldman Sachs. Tudo bem, Irma? Pode prosseguir, por favor. Olá, tudo bem? Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu queria só fazer um follow-up nessa pergunta do Macruz. Então, levando em conta todos os benefícios do novo CD, olhando um pouco para frente e assumindo que ainda
continua tendo uma situação de talvez um pouco maior concorrência, o foco no value dos consumidores, vocês acham que daria para falar numa margem bruta que estruturalmente poderia ser até acima do nível histórico, ou vocês acham que a necessidade de reinvestir em preço não vai necessariamente permitir isso? E também só queria confirmar que, olhando obviamente além do segundo semestre, aqui olhando mais para 2024, 2025, se daria também para pensar que a gente poderia trabalhar com níveis de dias de estoques menores. Obrigada. Oi, irmã. Obrigado pela pergunta. Eu diria que, assim, como eu falei antes, é muito difícil a gente afirmar alguma coisa em relação à margem bruta, porque ela tem várias variáveis, né? Tanto os custos da matéria-prima, quanto os custos da produção, quanto o próprio frete, quanto o nível de remarcação. Mas diria que, assim, todo investimento que a gente fez nos CDs, todo investimento que a gente está fazendo, né, na nossa cadeia produtiva, todo investimento que a gente está fazendo na nossa área de produto, né, e todo o trabalho que a gente tem feito, né, tanto com tecnologia, com dados, investimentos no time, o CD, vou ser redundante, mas é relevante, né, a mudança, tende a nos trazer uma possibilidade, né, de margens brutas superiores. Depende de várias variáveis, mas sim, né, a gente tem uma possibilidade importante de trabalhar com um giro maior, né, um melhor giro e uma margem melhor, e mesmo tendo uma opção maior de sortimento, né, que endereça também, né, tanto as lojas menores quanto online, oportunidades de venda, não só de margem, mas de venda também, né? Bom, com relação ao estoque, que eu acho que ela perguntou, né? Sim, com estoques menores. Estoques menores, a gente acredita Sim, que, sem sombra de dúvida, com um giro melhor e uma possibilidade de trabalhar 100% por SKU, que você tem a tendência de poder operar estruturalmente com um nível de estoque de dias de estoque menor do que você opera hoje. Diria que a possibilidade, tanto no giro quanto na margem, ela existe sim e é real. Lógico, na margem depende de outras variáveis também. Você tem concorrência, tem outras situações, mas as duas são bastante reais, no giro mais ainda, né? Exato. Mas são bem possíveis, sim. Perfeito. E sua última pergunta relacionada com uma melhora na rentabilidade do canal digital. Vocês citaram que foi principalmente por uma questão de CAC. Foi uma questão de realmente maior eficiência no gasto de marketing, ou foi também uma questão de escolher de gastar um pouco menos com a aquisição de clientes? O crescimento também acabou sendo um pouco, acho que abaixo do tri passado. Acho que tem os dois fatores, né? Acho que a gente tem tido, né, uma presença da marca mais importante, o que nos traz um tráfego melhor, né, mais qualificado também, então um nível de conversão maior. Então a gente tem conseguido ser mais eficiente tanto pelo posicionamento da marca, né, pelos produtos, pela coleção, quanto um menor investimento, sim, e um investimento mais eficiente, né? Acho que a conversão nossa tem melhorado bastante, a gente tem conseguido ser mais eficiente nos nossos investimentos aí de marketing. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Com isso, então, a gente finaliza, né, a nossa sessão de Q&A. Novamente, né, peço desculpas àquelas que a gente não conseguiu fazer aqui em função do tempo, mas serão respondidas após a call. E, enfim, né, Fábio, Daniel, não sei se querem fazer algum comentário aqui final, por favor, fique à vontade. Agradecer a presença aí de todos, de todas, e nos colocar à disposição para eventuais dúvidas, né? Pedir desculpas pelas respostas que não deram tempo aqui, mas a gente endereça para vocês as respostas sim, seja através de ligações, seja através de e-mails, né? E estamos à disposição para qualquer dúvida da empresa e confiantes, né, que a gente tem um cenário bastante positivo daqui para frente, né? Segundo semestre e para frente, né? Acho que a gente tem trabalhado muito nisso, foi o que a gente falou, né, na última interação ali, na última call de resultados Investor Day, é o que tem acontecido, né, e é o que a gente tem de expectativa para frente também, que continue acontecendo. É isso. Obrigado, pessoal. Nos vemos aí nas conferências e reuniões. Obrigado a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.